Dia, tudo bem, Jussara? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, meus amados. Bom dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. Estamos novamente juntos aqui para falarmos de assuntos interessantes. Assuntos, como sempre, né? Pelo menos eu imagino que esse meu povo conservador, patriota, cristão, gosta de ouvir as mensagens que nós passamos, as informações. Nem sempre são boas, mas hoje eu não vou criticar, porque já tem críticas demais. Acho excelente, acho ótimo. Porém, eu quero me concentrar numa uma informação, se vocês puderem e quiserem tirar proveito, será muito boa, que é sobre uma das nossas pautas aqui no programa, que hoje nós temos, não esqueçam, nós temos a pauta da anistia, que é extremamente importante, nós temos a pauta do voto, da contagem pública de votos, e nós temos também a pauta, agora é a novidade, da, da ação, né, nosso clamor a Cristo por liberdade e por justiça. Não esqueça, quem acha que o Brasil, nesse momento, está vivendo uma crise da identidade pela falta de justiça e pela falta de liberdade, então, sempre esse assunto será interessante. E se nós chegamos aqui com falta de liberdade, com falta de justiça, numa ditadura, nós devemos isso às urnas eletrônicas. Então, nós não queremos mais, nenhum brasileiro bem pode desejar, pode querer novamente uma eleição com urnas eletrônicas. Porque não é de agora, e isso é no mundo inteiro, que as fraudes acontecem nas urnas eletrônicas. A cada eleição. Em alguns países mais, em outros países menos, e aqui então é o que nós estamos vivendo em consequência desse problema gravíssimo. Então, por que muitos e muitos países do mundo ainda usam o voto palpável, o voto físico, e se trabalha em cima da contagem? Não importa se a gente já está indo a Marte, já foi à Lua, não importa. Não, 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 o nível de modernidade, da inteligência artificial que nós chegamos, isso não importa. Não para o voto. O voto não nos custa nada. Nós temos que chegar lá, talvez um pouquinho mais, só querer marcar e que esse voto seja auditado, seja contado, melhor que seja contado publicamente. Então, sobre esses assuntos, nós falaremos até o final da semana e até na semana seguinte, aliás, até que se resolvam, né? Vamos combinar. Então, é importante a anistia, porque sabem por quê? Aquele raciocínio que eu ouço de muitas pessoas, aquela vaga, né? Que subiu na estátua, não pensou nos filhos, e escreveu aquilo. Gente, 17 anos, pelo amor de Deus, nesse país, que soltam toda a bandidagem, soltam gente condenada há 400 anos, há 200 anos, há 8 anos, 12 anos, 50 anos, mais de 100, quase 100, enfim, nós temos assim uma pleiade, né? Milhares de pessoas que foram condenadas pela Lava Jato e nenhuma com uma pena tão leve assim. Tal a gravidade, o dano que as atitudes dele, roubando, causaram a todo esse país. Então, hoje ainda, a gente tem como é que se diz, esse resultado, palpavelmente, porque o Brasil hoje não tem dinheiro para nada. Não tem mais. Acabou. Mas, mesmo assim, todos os dias nós temos uma informação de que descobriram mais uma quadrilha, mais um monte de gente, tudo de esquerda, tudo do PT ou do PSOL, que roubaram bilhões. Aquele rombo
aquela covardia cometida contra nós, os aposentados, e cometidas, né, contra pessoas assim, muitas enfermas, necessitando de remédio, já não é só a comida, o aluguel, não é, não básico só. Também precisam de tratamento. Não existe gratuidade para todos os remédios. E para os mais caros, não existe. Existe para os mais baratos. Por que, que não existe? Porque existe gente com malas, contas enormes em bancos, malas cheias de dinheiro, apartamentos cheios de dinheiro. E tudo isso, inclusive, está muito claro, isso está vindo de toda a roubalheira, que está escondida há vários anos. Agora a gente está sabendo que muito mais dinheiro virá. A última notícia virá à tona, né? O roubo. A última notícia, assim, de veras importante, séria também, essa não atinge o fluxo do país. Mas não sei ainda, né? Não sei, as investigações ainda não chegaram aqui. Podem, na metade do Brasil, para ser uma terra, da Paraíba, roubo trilionário também na farmácia popular. Isso aí está fazendo com que essa grana falte para comprar dinheiro para aqueles que têm remédios a série de 25 mil, demilitando 2 mil, remédios, se as pessoas não tomarem, morrerão, são essenciais, são fundamentais para a sua sobrevivência. E isso não está acontecendo por todas as roubalheiras que fazem, não só os aposentados, não só da farmácia popular, mas todo dia se descobre. E que bom que seja possível que se rastreie esse dinheiro, que chegue nesse dinheiro, para que ele seja devolvido tal como foi devolvido na Lava Jato. Vocês estão lembrados, né? Houve muita grana devolvida na Lava Jato. Então, se devolverem agora, não tirando do nosso bolso, como o cachaceiro quer tirar do dinheiro do Estado, o erário, se chama erário, o nome correto, é o dinheiro público, tirando do erário para tapar esse roubo, pode deixar os ladrões cheios de dinheiro, cheios de grana, sem evolução e sem cadeia. Então, nós realmente, isso que eu disse que não ia me queixar, né? Nós falamos em Brasil hoje é isso. É queixume em cima de queixume. A revolta, a indignação. Qual é a nossa função nisso tudo? Nós, os grupos conservadores, é esclarecer, abrir os seus olhos. Não porque a gente seja fanática para o quê? Nós somos fanáticos pelo Brasil e pelos brasileiros. Não os que roubam, mas os que trabalham, os que se sacrificam, os que levantam cedo, os que cumprem horário. E o dia de trabalho que faltam por qualquer razão é descontado. As férias não são de 2 meses, como dos magistrados, por exemplo, e do Ministério Público, que atrasam os processos por anos e anos e anos. Eu tenho um com 30 anos. Então, é muito mais velho que o Roberto, tem 22. E morreram, e começaram lá, quando a minha mãe ingressou em 95 com a sessão. Mas é dinheiro que o Estado tem que pagar, e o Estado nunca tem grana, porque o Estado que eu digo aqui, não tem que ser o Estado do Rio Grande do Sul, Estado do Brasil, Estado, cada pedaço, cada unidade da federação. É o nome político correto para dizer. O Estado pega esse dinheiro para usar em suas campanhas. Quem? Os executivos. E para distribuir, se distribui para os candidatos proporcionais, deputados e vereadores. Mas a maioria fica, o peso fica com os executivos. Então, eles nunca têm dinheiro para dar precatório, falando isso, Estado por unidade, eles não têm dinheiro para pegar a legislação, para segurança. Né? Agora, por exemplo, tinha milhares de policiais fazendo a segurança do show da Lady Gaga. Mas, em compensação, as favelas, ou algumas delas, estão com cerca e com portão chaveado. Só quem tem a chave desses portões são os que param realmente ali. Isso vocês não sabem, né? Por quê?
A Globo Lixo não conta, porque a imprensa corrupta, a imprensa vendida, não conta. Não fala isso para ninguém. Nós falamos. Eu e outros tantos que fazem um trabalho parecido com o meu, muito melhor que o meu, e até com mais informações, estão mais perto do centro de informação, das informações mais preciosas, mas a gente faz o que pode, a gente vai atrás, se comunica, para que você saiba coisas até de primeira mão. Não sei se essa coisa da farmácia popular vocês estão sabendo, é uma novidade, acho que surgiu ontem ou hoje. Outros tantos feitos, maquiavélicos, pavorosos, dignos de muita cadeia, para pessoa que nunca vai presa. Tipo, é solto. Um para ser presidente da República, outros para serem blogueiros, outros para continuarem roubando. Eles continuam roubando. Então é para isso que apagaram quase todas as letrinhas do Código Penal, do Código Civil, do Processo Civil, e principalmente da Constituição. Então, o nosso dever, a nossa obrigação é colocar vocês a par disso. Porque vocês ficam achando, não, aqueles bagunceiros quebraram tudo, tinha que ter preso, ele está preso. Gente, desde quando que bagunceiro está preso por causa de bagunça? Só se pode pedir direito. Porque se não vai para cair. Eu estou agora em Porto Alegre e eu fico pasma. Aqui na Cidade Baixa, praticamente não tem nenhuma casa em prédio, maior que seja, mais alto que seja, que não seja pichada da base, da calçada, até o último andar do teto, telhado. Quando a gente entra na cidade, todos aqueles, além de ser um cacaredo, né? O Estado não, ali o Estado do Rio Grande do Sul não tem a menor preocupação. Está tudo podre, está tudo trepado. Mas estão lá. E todos pichados. Todos. Não sei de ninguém que tenha sido preso por conta disso. Por quê? Porque não se prende por causa disso. Não, isso pode. Com batom, perdeu uma neca, uma frase que ela roubou, aí ela roubou, né? Do Boca Fofa lá do ministro, que disse essa frase para xingar, para ofender um brasileiro em Nova York. Alguns anos atrás, Então, vocês vejam que nosso papel é esse. Não é só mostrar tudo que eu estou falando agora, né? Esse desmazelo todo no país. Mas é também mostrar a gente, os nossos conservadores, nossos patriotas, as pessoas que amam e respeitam e que acreditam em Deus, para mais conhecimento. Porque nós somos acusados também de inventores do caos. Nada do que a gente diz é crível por serem então internet. Enquanto isso, a roubalheira continua. Porque quem gosta de ladrão vai sempre passar pano quente. Quem não gosta tem que fazer o que nós fazemos, tentar tirar esses ladrões e poder apoiá-los. E aí que eles colocá-los na cadeia também. E ainda com devolução do que roubaram. Mas a gente só chega nesse patamar se a gente se preparar para isso. Achar que está tudo numa boa, ir lá errar num show da Lady Gaga. Nada contra o pessoal, contra ela. Quer dizer, ela é demoníaca, não sei como é que chama. Ela tem essas coisas ligadas ao demônio. E nem a Madonna. Mas isso é problema dela com Deus. As contas ela vai prestar a Deus um dia. Agora, ela vem aí e cantou. Pagam assim, uma fábula de dinheiro. Um estado pobre. O Rio de Janeiro só é rico na aparência. Não tem dinheiro para segurança. Não tem dinheiro para saúde. Não tem dinheiro para educação. E mesmo assim, bancam tudo bem. Dizem que o retorno foi de 400 milhões de reais. Dizem. Mas também dizem, preste atenção, comparado com fotografias do mesmo local onde houve ou há sempre as manifestações do Bolsonaro e do outro lado da Lady Gaga.
mesmo espaço preenchido, talvez o nosso maior ainda. Pouco, não é passar barra, mas digamos que sejam iguais, porque a diferença está no resultado. Lá no movimento da direita, para ouvir os deputados, senadores que estão tentando mudar esse país, e o próprio Bolsonaro, lá eles dizem que tinha 45 mil pessoas. No mesmo espaço, com o mesmo preenchimento, tinha 2 milhões. É surreal, nossa. A mentira que eles dizem que é nossa, do lado deles, é gigantesca. É abissal, porque que não tem fundo. É um precipício, é um abismo que não tem fundo. E a ganância deles é do mesmo tamanho. E é com essa voracidade que eles vão aos próprios túmulos, que eles vão ao olhário. E como se usa muito uma frase da Margaret Thatcher, que ela disse que não existe dinheiro público, existe dinheiro dos impostos. E quem é que paga os impostos? Quem paga imposto no Brasil? Euzinha, você, todo mundo. Qualquer bala, qualquer quilo de chocolate, qualquer coisa, uma garrafinha d'água, tem imposto, o cigarro, todas, tudo que a gente compra, tudo, a gente paga um imposto sobre aquilo. E esses impostos, nos 4 anos de governo Bolsonaro, deu para fazer tanta coisa. Deu para salvar tanta empresa pública que estava acabada, estava que nem está agora de novo o Correio, a Petrobras e outras tantas. E mais aqueles genéricos que eu já falei, né? Saúde, educação, segurança, tudo isso. As faculdades estão completamente aniquiladas, porque isso, vocês não acreditam. Os pessoal dos que não acreditam, acham que isso é loucura, porque esse é o catecismo. Essa é a Bíblia da esquerda. É arrasar com a população, é emborrecer, é tornar a fome, administrar a fome de maneira que as pessoas fiquem diminuídas. As pessoas, com esse sofrimento, a falta de comida, de alimentação, também é inteligente, desde pequenininho, pelo racismo, enfim. Então, há estudos técnicos, científicos mesmo, que dizem que a inteligência no Brasil ela é menor em muitos países do mundo. Nós estamos lá embaixo, nosso PI geral é baixíssimo, é mediano para baixo. Pouca gente chegando no 100, quase ninguém, poucos. Enquanto que no Japão, a maioria tem o QI alto, porque desde a primeira infância, a educação de primeira classe, de primeira linha, eles aprendem o que nós antigamente aprendíamos aqui no nosso país. No seu tempo, se estudava latim, escola, se estudava história. E começava lá na antiguidade, a gente sabia mais, 100% mais que hoje os jovens sabem. Hoje, se fizer uma pergunta sobre história antiga, ou a história do Brasil, ou até as coisas mais comezinhas, as coisas mais simples, os jovens ali que são entrevistados na rua, não sabem, não têm ideia. Outro dia, uma das perguntas que fizeram que faziam, e que ninguém sabia, qual é a única palavra na língua portuguesa que faz o plural no meio e não no fim. Essa palavra a gente aprendia lá no primário, no curso primário, que a gente tem outro nome, quaisquer, qualquer, não é qualqueres, não é qualqueres, é quaisquer. Então é a única palavra da língua portuguesa que faz o plural no meio, o S no meio. Entrevistaram mais de 20, ninguém sabia. Ninguém soube responder. Que era quaisquer. Ah, não sei dizer qualquer besteira. Bem, então essa é a nossa preocupação, é que vocês conheçam mais, porque só a sabedoria, o conhecimento vai nos tirar desse atraso. E vocês têm que ter aqui, ó, um intelecto preparado para receber esse conhecimento que você não tem ainda. A maioria não tem. Então, por exemplo, prepará-los, nós temos que conhecer o inimigo.
Quem quiser criticar a esquerda vai ter que fazer um sacrifício, dar uma olhada em Marx, nem que seja pela internet, eu não sei se tem, mas deve ter. Nosso tempo a gente estudava na escola, era obrigatório. Então, tudo isso envolve conhecimento, porque senão qualquer mentira deles os derruba, porque eles já criaram essa cortina de fumaça, essa ideia que nós somos criadores de fake, que nós inventamos. Então, isso tudo é uma grande verdade. Então, nós temos que derrubar esses, esses mitos. Esse mito tem que ser derrubado. Uma coisa inventada. Eu não estou falando do nosso mito, Jair Bolsonaro. Porque o fato dele ser mito é coisa de Deus. Ninguém explica. Ninguém que conhece ele entende o que é essa paixão. Eu vi alguém dizer outro dia que é questão de identidade. Os bons se identificam com ele. Os bons, os sérios, que não passam do outro trás, que não roubam nem pouca coisa, não roubam nada. E se encontra uma coisa numa loja, numa rua, ou qualquer lugar, um telefone, por exemplo, vamos procurar, vamos pesquisar para quem é o dono, para devolver. Se encontra um pacote, enfim, os motoristas de Uber, de táxi, quando encontram coisas esquecidas no seu carro, entregam. A maioria deles entrega. É gente do bem, é gente batalhadora, é gente que não está pensando, idealizando passar os outros para trás. Mas agora acho que já está quase no final do meu tempo, então eu vou dizer para vocês que o doutor Felipe Jimenez e a doutora Miriam Jimenez, ele é procurador no estado de Mato Grosso. E eles farão, assim, um tour aqui pelo Rio Grande, pelo menos que eu sei, é Gramado, na Serra, eles farão em várias cidades, dessas eu não tenho endereço nem dia, mas eu vou passar por hoje para me dar muito dado, para que vocês, da grande Porto Alegre, vocês se fiquem sabendo e procurem informação para comparecerem às palestras do doutor Felipe Jimenez, da doutora Miriam Jimenez, cada um vai para um lugar, eles vão se dividir para render mais. Então, eles vão fazer uma palestras sobre a contagem pública de votos. Por que é importante, por que é essencial, fundamental, como é que é feita. Ao mesmo tempo que a gente quer ir ali para votar. Ao mesmo tempo. Então, só que nós teremos a certeza e a consistência do resultado. Não é aquilo assim, toca numa tecla, deleta tudo, bota ali um pouco, tira lá, tira cá. Não, é sem isso. É na contagem. Votou, tem que ser contado. Não é botar defunto. A gente que não vota, a gente não vota. Não, não é invenção. É votar. Simples assim. Então, nós teremos palestras deles, desse doutor Felipe Jimenez, advogado, lógico, vai ser procurador, né? Agora nem para ser ministro do Supremo precisa ser advogado, segundo aquela coisa, a Carmenice, não dá nem para chamar de ilustríssima. Eu não tenho coragem. Eu não tenho. As atitudes que ela toma, a besteira que ela diz, ela não tinha que falar. Ela tinha que dar uma lugar aprendendo. E não defecando leis. E não aplaudindo, apoiando quem defeca leis. Pessoas que estão fora completamente da Constituição, fora completamente dos códigos. Não é para isso que eles estão lá. E como ganham bem, gente, não é questão de inveja, de ciúme. Eles são regiamente pagos. Eles têm penduricado que a gente sabe, alguns, e outros que a gente não imagina. Só coisa assim, de altíssimo nível, que permite que todos eles tenham se tornado milionários só no exercício de um cargo que é muito para quem recebe um pouquinho, mas para as fortunas que eles têm, é pouco. Não justificaria. Tanto que, eu não sei se é verdade, em Portugal, depois de algumas denúncias de aplicação de dinheiro público brasileiro, e mal havido, etc., estão investigando lá a origem da fortuna da escola. Vocês sabem quem é que eu estou falando, né? Aquele. Pois é. Então, nós temos que saber disso. Nós temos que acreditar que tem um mundo melhor. Nós temos que acreditar que temos um Deus. Nós temos que acreditar
que Deus nos escolhe capacitados. Ele capacita os escolhidos. Essa toda é a diferença. Pega uma pessoa simples e transforma num mito. Por que esse mel? Não sei. Mas eu sei que essa explicação de que seja identificação do homem de bem, do homem que trabalha, do homem que não rouba, do chefe de família, do cristão, ou que tem uma religião, essa é a causa da identificação. Bonito, né? Achei muito lindo. Então vamos lá. O doutor Felipe, a doutora Miriam não tem ainda os dias e os locais das palestras dela, mas ele terá palestra em Cachoeirinha. Alô, Cachoeirinha. Alô, Mara. Oi, Carlos de Cachoeirinha. O doutor Felipe vai estar lá em Cachoeirinha no sábado, dia 17, agora, 17 de maio. E também em São Leopoldo, também no dia 17. Só que em São Leopoldo é mais cedo, é às 10 da manhã. E em São Leopoldo é na rua São Borja, 1055. São Leopoldo, doutor Jimenez, falando sobre a contagem pública de votos, no dia 17 de maio, um sábado. Todos vocês são convidados. Vai dar um enriquecimento fantástico de conhecimento, de vontade de lutar e de se sentir ali, né, com as armas ideais para essa guerra. Nós estamos numa guerra, mas nós queremos que ela seja incruenta, que ela não tenha sangue, que ela não tenha arma que mata, né, que aleja. A arma é o voto. E o voto escritinho, para ser contado depois. É isso, sobre isso que ele vai falar de uma maneira fantástica, cheio de conhecimento, né? É um palestrante há muito tempo, é um promotor público, assim, a devido a vamos combinar que Ministério Público, né? A OAB, Ministério Público, o Judiciário, né? A maioria está rezando de uma cartilha errada. E você sabe disso. E o promotor que é o juiz, sabe disso, promotora, sabe. A sua cegueira é ideológica, não é intelectual, não chegou lá. Talvez até você não tenha tanto intelecto como deveria ter, porque afinal, né, foi educado. Hoje os promotores de exercício são jovens, então já receberam desde a primeira infância uma porcaria de ensino, uma porcaria de estudo. Vocês vejam as professoras, por exemplo. Eu não vejo nenhuma professora, mas nenhuma, nem as minhas grandes amigas, falando corretamente português. Falam por Deus me livre, mas não é português. E isso elas passam. Elas não pegam lá, dão uma lição antes de entrar e saem falando tudo direitinho. Falam lá para os alunos, falam na linguagem coloquial, no dia grave. Então, não esqueçam, em Cachoeirinha, dia 17 de maio, sábado, em Cachoeirinha. Sábado para amanhã, no mesmo dia, Dr. Felipe Jimenez estará em São Leopoldo, na rua São Borja, número 1055. Isso aí é 1055. Então, vocês são todos convidados. Eu vou repetir esse convite nos dias seguintes, para que vocês sintam vontade. E vocês sabendo mais, vocês vão fazer vocês serão multiplicadores. Porque vocês vão explicar para as pessoas que não sabem bem o que é isso. Agora, num país que a gente encontra 2 milhões de pessoas, não sei, né? Estão dizendo que foi 2 milhões de pessoas capazes de fazer os maiores sacrifícios para ver uma rivalista de Satã tentar, tem uma coisa errada. Eles não fazem esse esforço para aprender, para passar numa faculdade, para fazer concurso, sabendo da matéria, não passar concurso, né? Daqueles tipo QI, concurso de quem indica. Muitos fazem concurso, alguns muito bons passam, e a maioria que não estudou, se tiver um bom amigo, se tiver um QI, um coeficiente da inteligência, não. Se tiver alguém que indique
a pessoa que vai ocupar o lugar, em detrimento do outro. Sem falar na questão das cotas, né? Que nem quem recebe cota, os que são sérios, honestos, não aceitam, não gostam. Porque tem uma cota, porque é de uma determinada cor, pele, porque é de uma determinada opção sexual, ou por qualquer outro motivo desse. Não, isso está errado. Certo, certo? É a meritocracia. Os melhores têm que aprender, para que os que não são melhores se tornem melhor. É esse concurso. Não sabia nada, me preparei, cheguei dar. Agora, no próximo, eu me preparo. Isso é meritocracia. Agora, só fazer concurso, esperando que um padrinho o puxe, né, o escondilhe, para ocupar o cargo, isso é coisa de corrupto. Isso é coisa de gente que não se respeita e não respeita ninguém. Não vai ter pai, mãe, vai ver nem acredita em Deus. Certo? Então, não esqueço, é São Leopoldo e Cachoeirinha, no sábado, dia 17 de outubro, 20 meses, falando sobre a contagem pública de votos. Você sabe que às vezes é chata, né? Alguns assuntos, algumas coisas. Isso eu já sei, já ouvi. Ah, se já ouviu, já sabe, vai praticar. Não basta só aprender. Nós queremos um país melhor, nós queremos uma vida melhor, mais justa, mais digna. Então vamos lutar por ela. Nós estamos dando as armas. As armas são o conhecimento, o saber, o respeito, o amor. E quem ama não machuca, quem ama não vai, quem ama não, não abandona. O amor é fundamental. Amor, perdão e a gratidão, eu pretendo vir falar qualquer dia para vocês sobre isso, são questões importantíssimas nesse todo que a gente prega, nessa inteireza que a gente prega. E vamos lá, gente, construir um novo da vida. Um Brasil digno dos bons brasileiros. E que os maus brasileiros mudem de lado e aprendam a ser bons. Tem muita gente boa que está, né, que tá emprenhada pelos ouvidos. Mas eu amo vocês. Portanto, meu beijo e até amanhã, se Deus quiser. Acabamos de escutar, ouvir essa brilhante mulher se recuperando aí de um acidente, de um incidente, né? Mas ela é muito forte, sempre com garra, vigor, fazendo o seu comentário, defendendo as suas ideias, defendendo o Brasil, defendendo você. Então, só nos resta agradecer mais uma vez a sua audiência e prometer voltar amanhã, às 9 horas, com o programa Desperta, e ao meio-dia, com mais um programa Litoral ao meio-dia, com Alexandre Garcia e mais um convidado, Jussara Galto, e quem sabe outro. Um grande abraço, fique na paz e até o próximo programa.